encontre um terreno, uma terra bem fértil. Eu queria... Agora os meninos já foram? Boa noite, Rodrigo. Eu ia pedir para eles pra gente cantar de novo esse refrão, né? Dessa música. Vocês voltam? Volta. Então nós vamos só acalmando nosso coração. Coloca a mão aí no seu coração, aí na sua casa. Você que está aqui conosco, coloca a mão no seu coração para deixar o Espírito Santo de Deus, que mora em cada um de nós, deixar o Espírito Santo melhorar, regar esse nosso terreno do nosso coração, para acolher a palavra que Deus tem nessa noite. Isso. Pode ser o refrão, pode ser? Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, vem auxílio a minha fraqueza, me santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como convém, com gemidos inefáveis intercede por mim também. Espírito Santo de Deus, vem me dar o dom da fé, vem me instruir, me ensinar a orar. Recebe a minha oração, vem transformar o meu coração. Dá-me teu fogo, dá-me de novo a tua unção. Amém. Que o Espírito Santo encha o nosso coração com esse fogo abrasador. Então eu queria convidar você a pegar lá a sua Bíblia, que hoje nós temos uma palavra muito importante, muito forte para nós. E é São Paulo que nos dirige essa palavra. Então convido você a abrir sua Bíblia em Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. São Paulo aos Romanos 12, versículos 1 e 2. Aqui na minha Bíblia, da tradução da Ave Maria, diz assim o título dessa palavra: A Verdadeira Religião. São Paulo manda um recado, então, para mim e para você. Antes de eu ler esse recado, compartilha com alguém que veio aí no seu coração. Agora, nesse momento, que está precisando de uma palavra de Deus, que está precisando de um sopro, do fogo do Espírito Santo no seu coração. Romanos 12, versículo 1. Então, vou ler aqui. Presta atenção aí. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Olha só, um trechinho bem curtinho, né? Que nós vamos aí, pega bem, se você não pegou a sua Bíblia, escuta bem, que é uma exortação, é uma ordem, né? É uma ordem a ser obedecida, que São Paulo diz a cada um de nós. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E é este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha que palavra forte que São Paulo nessa noite quis falar a cada um de nós. Ele como que diz, né? Eu vos exorto, eu vos dou essa ordem, essa notícia que veio de Deus, de oferecer, pelas misericórdias de Deus, como se a gente dissesse assim, pelo amor de Deus. São Paulo está dizendo isso hoje para nós, nessa noite. Pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, eu exorto. Exorta ao quê? A oferecerdes vossos corpos em sacrifício. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o culto, é essa oração que agrada o coração de Deus. Mas o que São Paulo está querendo nos falar em sacrifício? Eu tenho certeza que quando nós ouvimos essa palavra sacrifício, já nos dá vontade de, vou desligar, vou mudar de prosa, porque sacrifício nós não gostamos muito atualmente no mundo em que vivemos, não gostamos muito de falar em sacrifício, de ouvir falar em sacrifício, porque nós vivemos num mundo que quer sim facilidades. Nós vivemos num mundo em que as coisas cada vez mais estão se tornando descartáveis, em que tudo se torna fácil. Estragou, não, descarta que tem outro ali bem fácil já. Nós já conseguimos, nossa, olha ali, já chegou. Nós vivemos num mundo que não quer. Nós não queremos saber desses sacrifícios. E nós estamos num tempo propício da Quaresma de falarmos e de vivermos esse sacrifício. Por quê? Quaresma, como nós sabemos, né? Aprendemos desde lá da nossa catequese. Se nós não lembramos, nós vamos relembrar agora. Os 3 pilares que nos preparam para a Páscoa do Senhor. Oração. Me ajudem quem está aqui na Casa Santa Terezinha. Oração, jejum e caridade, né? Esmola. Oração, jejum e esmola. Jejum e penitência, né? E esmola. Por quê? Porque a oração, ela vai nos reconciliar com quem? Com quem que nós conversamos quando nós oramos? Com Deus. Então ela vai nos reconciliar com Deus. A penitência e o jejum nos reconcilia com nós mesmos. Porque nós sacrificamos o nosso corpo, a nossa carne, por uma meta, que é a ressurreição, que é o céu. E aí nós vamos nos reconciliando, nós vamos dominando as nossas paixões, os nossos desejos desenfreados. Por isso que é importante nós jejuarmos, nós nos penitenciarmos. E a caridade, a esmola, nos reconcilia com os irmãos. Nos desapega de nós mesmos para nos aproximar dos nossos irmãos. Então, nesse tempo de Quaresma é um tempo propício de nós falarmos de sacrifício. E São Paulo hoje nos dá essa ordem. Ofereçam vossos corpos um sacrifício vivo. O que seria um sacrifício vivo? O que São Paulo poderia estar querendo dizer para nós nessa noite? Um sacrifício vivo. Eu estava meditando essa palavra ontem, hoje de manhã, e o que vinha no meu coração, que São Paulo está convidando a mim e a você a fazer esse sacrifício vivo no dia a dia, vivo na vida, nas pequenas coisas do dia a dia, naquelas coisas desagradáveis que nos acontecem no decorrer do dia, no decorrer da nossa vida, naquilo que não nos agrada muito, até mesmo aquela comida que não nos agrada muito.
naquele irmão, naquele esposo, naquela esposa, naquele pai, naquela mãe que foi rude, que disse uma palavra que me magoou. Ele está convidando nós a fazermos esse sacrifício na vida, vivo, presente no dia a dia, nas pequenas coisas, como tanto Santa Teresinha nos ensinou, nas coisas da vida, do dia a dia. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Um sacrifício santo. O que São Paulo quer nos dizer com esse sacrifício santo? Um sacrifício puro, verdadeiro, de buscar a pureza do nosso coração, de buscar a virtude, as virtudes. Vocês já repararam na vida, quando a igreja ela vai estudando assim sobre alguém que morreu e que se fala assim, essa pessoa, ela, foi uma pessoa muito boa, foi um santo. E a igreja começa a estudar e surgem milagres pela intercessão daquela pessoa. E quando a igreja vai estudar sobre o santo, o que ela vai buscar na história de vida desse homem, dessa mulher? Vai buscar as virtudes heróicas, as virtudes, a temperança, a piedade, a paciência, a primeira das virtudes, paciência. Meu Deus, Senhor, misericórdia, como diz São Paulo, Misericórdia, Senhor. Como é difícil ter paciência. Então, São Paulo está nos convidando a esse sacrifício santo e o sacrifício agradável a Deus. O que vem na sua cabeça quando você pensa assim, agradável a Deus? O que seria esse sacrifício agradável a Deus? É fácil da gente agradar nós mesmos, né? O fácil é a gente fazer a nossa vontade. Mas o que seria a vontade de Deus? Até mesmo naquele sacrifício, aquela penitência, aquele jejum que você pode oferecer. Se você ainda não pensou nesse tempo de quaresma, pensa naquilo simples do dia a dia da vida. Hoje não vou reclamar. Hoje eu não vou abrir minha boca para reclamar. Só por hoje. Amanhã você renova o seu propósito. Por hoje eu vou deixar de comer algo que eu goste muito. E às vezes vai ser o dia que lá na sua casa vai ter, assim, você gosta muito de doce, por exemplo, né? Lá em casa, todo mundo gosta muito de doce. Então a gente tem que estar sempre na retaguarda, né? Porque senão é doce mais doce, né, Adão? Então, é uma formigada lá em casa, formigaiada. Então hoje eu quero oferecer em sacrifício não comer doce. Aí a Josi vai fazer uma torta de bolacha. Aí a mãe da Josi, a sogra do Adão, manda pé de moleque lá pra casa. O que acontece? Meu Deus, aquele dia o sacrifício foi um arroz doce, ó, viu? Como eles gostam de doce lá em casa, já sopraram aqui, arroz doce. Então, vai renovando a cada dia, só por hoje. Por hoje eu não vou brigar. Por hoje eu não vou me justificar. Levanta a mão aí quem acha que é bem fácil não se justificar. Cri, cri, cri. Levanta a mão aí em casa e olha para quem tá do seu lado aí no sofá. Cri, cri. Ninguém se mexeu, ninguém falou nada. Só se olharam assim, né? Porque é difícil, né? Chega lá em casa o Adão e diz assim, nossa, mas que deu que estão aqui atrasado? E aí já vem justificando, ou senão dá uma discussãozinha lá e já é justificativa em cima de justificativa, mas é que eu, mas é que, no mais é que, vamos lá, no mais é que um quer se justificar mais que o outro. Hoje eu não vou. Até nesses sacrifícios a gente tem que pedir a Deus o que é agradável, Senhor, o que hoje vai agradar mais o seu coração.
Me dá, Senhor, a graça hoje de fazer algo que seja agradável a Deus. Agradável ao teu coração, que te agrade. Pensa nisso aí. Então, São Paulo nos diz que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto espiritual. O que seria esse culto espiritual? Isso é o que nós podemos fazer melhor de oração, de alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, que já nessa noite o Senhor nos ajude, o Espírito Santo que habita em nós, ajude eu e a você a abrirmos o coração para esses sacrifícios, para nesse tempo nós podermos nos deixar sacrificar de maneira viva, santa e agradável a Deus. E São Paulo, ele nos diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quando eu leio essa palavra transformai-vos, já parece uma coisa revolucionária, assim, que surge aqui na minha cabeça e no meu coração. Transformai-vos pelo Espírito de Deus. Não vos conformeis com esse mundo. Quando a gente fala essa palavra conformeis, quando eu li, talvez quando você escuta, você pensa assim, parece uma coisa assim, se conforme, né? Fique conformado. Parece uma palavra que soa nos nossos ouvidos como se fosse uma coisa assim, se adapte a isso. Como que a gente diz? Outro dia, conversando com a Juliana, eu falava de conformar, tipo assim, deixa assim como tá, sabe aquela pessoa conformada? Mas essa palavra conformeis, ela é mais profunda, ela é tomar forma, conforma, como se fosse nos colocar numa forma. Então não nos coloquemos nessa forma desse mundo. É o que São Paulo está nos dizendo. Mas transformai-vos. Não se coloque nessa forma do mundo, do que o mundo diz para você. Agora é tudo descartável. Vamos lá, vamos vivendo essa vida aí, conformados e nessa forma. Agora é tudo normal, né? Namorado dorme na casa da namorada, normal. E no mundo de hoje, né, gente? Tudo normal, né? Eu vou indo, normal. E eu vou lá. Não, São Paulo nos convida nessa noite. Não entre nessa forma. Rompe. É preciso romper com essa forma, porque Deus, Ele não está pedindo isso. Deus, na sua palavra, nos seus mandamentos, não está nos ensinando isso. Então, romper com essa forma, se deixar transformar pela renovação do nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos discernir qual é a vontade de Deus. Que essa vontade é o que é bom, o que o agrada, o que é perfeito. Nessa noite, eu queria, com essa palavra, eu queria apresentar para você um exemplo bíblico muito forte do que essa palavra nos diz. Talvez você já conheça, você tenha ouvido falar, talvez você conheça um pouco, e eu convido você hoje para juntos a gente conhecer mais. Eu queria apresentar a você um grande amigo que eu tenho, que é lá desde os meus inícios, de quando eu tive um encontro pessoal com Deus. Ele já esteve presente lá nesse início, que é um profeta, um grande profeta, e o nome dele é Jeremias. Você já conhece o profeta Jeremias? Você já ouviu falar dele? Sabe algo da história dele? Então essa palavra de São Paulo, que hoje nos traz essa realidade do sacrifício, de uma vida renovada, transformada, que não se conformou com o mundo, transformada pelo Espírito, pelo fogo do Espírito Santo, foi vivida pelo profeta Jeremias. Ele teve um chamado, lá bem nos inícios, né, do capítulo do profeta Jeremias, ele teve o seu chamado, que é a vocação de Jeremias, no capítulo 1, em que Deus fala assim: desde o ventre da sua mãe eu já o formei,
Eu já o conhecia, eu já o escolhi e designei você a ser profeta das nações. Jeremias, durante toda a vida dele, ele teve muito presente esse chamado. E você também está sendo chamado, você também está sendo chamada por Deus. Deus tem um chamado para você. Não é por acaso que você está aqui, que você está aqui. Deus tem um chamado. E esse chamado precisa ser ouvido por você. Assim como o profeta Jeremias também ouviu. E esse grande profeta, ele teve uma vida toda iluminada sempre com essa presença forte desse chamado de Deus, mas uma vida de muito sacrifício. Porque o próprio nome dele, Jeremias, quer dizer construtor, pedreiro. Nesse sentido que é pedreiro, aquele que constrói. E Deus o chama para construir no povo que andava assim, conformado com o mundo. Com a cabeça assim, como o mundo quer. Vivendo idolatrias, como tantas vezes nós vivemos hoje, né? A idolatria do poder, do ter, do dinheiro. Quando nós colocamos tantas coisas no lugar de Deus na nossa vida, trabalhos e compromissos, e não tiramos um tempo para Deus. O povo estava vivendo assim. E Jeremias foi chamado por Deus para construir no povo esse retorno a Deus, destruir aquilo que estava afastando o povo de Deus e construir uma fé, construir no povo esse retorno para a vontade de Deus. E Jeremias foi lutando toda a sua vida nessa luta, ao longo dos 52 capítulos do livro de Jeremias, ele foi lutando para trazer de volta o povo para Deus e exortando o povo, como São Paulo nos falou hoje nessa carta aos Romanos. Ele ia dizendo assim, se vocês não mudarem o jeito de viver de vocês vão ser destruídos. Né? Esse povo vivia, né? Era o povo que vivia lá em Jerusalém, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E Jeremias dizendo assim, vocês vão ser destruídos. Vai chegar aqui um grande opressor e vocês vão ser presos, vocês vão ser destruídos. Mudem de vida. E Jeremias ia anunciando. E o povo, nem bola para Jeremias. E o povo, entrava por aqui, saía por aqui. E chegou um momento, né, em que o rei da época lá, o grande império, era o império da Babilônia. E o rei se chamava Nabucodonosor. Olha, grava esse nome para você dar aí pro seu filho, Nabucodonosor. Olha que nome bonito. E esse rei, ele era então, né, o poderosão da época. E ele viu o que Jeremias estava anunciando para o povo. Jeremias anunciava e denunciava aquilo que estava sendo vivido de errado. E esse rei viu Jeremias anunciando e chegou lá na terra de Judá, Jerusalém, e levou todo o povo para ser exilado, lá na Babilônia. E deixou Jeremias, porque o próprio rei, aquele rei opressor que perseguiu aquele povo, ele reconheceu em Jeremias, poxa, olha, esse homem está falando coisa certa e esse povo não está querendo acreditar nele, mas esse povo não merece que ele fique com ele. Esse povo, nem até o próprio rei, contrário, inimigo, viu em Jeremias uma pessoa de valor. E aquele povo que era exortado por Jeremias não o ouvia. Quantas vezes hoje, quem sabe na sua vida, Deus está cutucando aí no seu coração, está exortando a você, mude de vida, transformai-vos. Nesse tempo tão propício que a igreja nos dá. E você está fazendo que nem aquele povo. Até os teus inimigos estão vendo que essa palavra é para você. Até o inimigo de Deus, que hoje, o tentador, que tentou Jesus hoje no evangelho de hoje, que o padre nos falava na missa, ele já está vendo
Mas olha, que bom que aquele surdo não está escutando. Ele está faceiro até. Que bom que, que esse povo fique surdo, tapado, e não escute, não mude de vida, não se deixe transformar. O inimigo está aplaudindo. Os seus inimigos estão aplaudindo. Então, larga de ser bobo, meu irmão. Deixa essa palavra cair no terreno do seu coração fértil. Aí onde o Espírito Santo já está preparando. Transformai-vos. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O que você vai fazer? O que a partir de hoje você vai fazer? O que vai converter na sua vida hoje? Mudar. Pensa aí, fala aí com Deus no teu coração. E Jeremias falava, e Jeremias anunciava, e o povo nem aí. E foi pro exílio, e Jeremias ficou na terra de Jerusalém. E o povo voltou do exílio, 70 anos ficaram na Babilônia. E reencontraram Jeremias, mas estava lá, firme e forte, anunciando e denunciando. E o povo não escutou. Ele permanecia. Então, aqui no livro de Jeremias diz assim, ó, sua cabeça, porque os seus habitantes endureceram a cabeça para não acatar as minhas palavras. Poxa, bate aí na sua cabeça aí. Faz um tuk-tuk aí. Cabeça dura que nós somos. Quanto Deus já tem falado ao nosso redor, através das pessoas, através dos fatos, através do seu filho, da sua filha, através do seu esposo, da sua esposa, através do seu pai, da sua mãe, através daquele sacerdote que hoje você ouviu na missa. Deus está falando agora no teu coração, mas a cabeça dura, como aquele povo lá de Jeremias. Transformai-vos. Transformai-vos. E então, Jeremias, Deus falava com ele nos acontecimentos, mas chegou a hora que aquele povo voltou então da Babilônia. Jeremias anunciava, ó, vocês não mudaram, gente. Vocês foram lá, ficaram exilados, presos e não mudaram de vida. Vocês estão idolatrando a falsos deuses, a Deus Baal, aos deuses não sei o quê. Vocês estão vivendo errado, vocês estão vivendo conforme o mundo. E não ouviram. Prenderam Jeremias, espancaram Jeremias, maltrataram Jeremias, exilaram ele lá no Egito. E nesse momento em que prenderam Jeremias, lá no capítulo 20, no versículo 7, Jeremias, no momento talvez o mais sofrido da vida dele, como profeta, olha só que pedreira que foi a vida desse profeta. No momento mais sofrido, ele se volta para Deus e ele diz assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me. Eu não aguento mais. Jeremias foi lá e reclamou com Deus. E até brigou com Deus. Seduziste-me, eu me deixei seduzir e agora não aguento mais. Mas Jeremias não desistiu. Eu desisto. Ah, como é fácil da gente desistir. Diante de uma dificuldade, de qualquer uma coisinha às vezes. Ah, meu Deus, ai, não aguento mais, e tchau, e quero abandonar as coisas de Deus. Jeremias não desistiu. E a palavra aqui, nesse mesmo capítulo, ela nos diz assim, que Jeremias disse assim: mas em meu seio havia um fogo abrasador, que se encerrava nos meus ossos. Ele até queria desistir, mas aquele fogo do Espírito Santo de Deus, abrasador, que
tomava conta do seu coração e de sua alma, não o deixou desistir. Lembra que São Paulo nos diz? Lá nos Romanos que nós lemos? Precisamos desse Espírito Santo, desse fogo abrasador que sustentou o chamado de Jeremias, porque senão nós desistimos. Desistimos e voltamos à vida velha. E como é fácil de voltar. Aqueles que experimentaram, já vivi uma experiência com Deus, experimentei a palavra de Deus, a presença de Deus na minha vida, mas depois voltou às práticas velhas, à vida velha, aos lugares antigos, aos amigos antigos que nos levam ao erro, aos lugares que nos levam ao erro, às atitudes de pecado. Como é fácil. E isso é porque Deus não foi o suficiente. Talvez Deus nunca foi o primeiro na minha vida. Então hoje está na hora dessa transformação. Está na hora de colocar Deus no centro, no primeiro lugar. Porque depois nós vamos ver as coisas desmoronando na nossa vida. Aqueles que se deixam abrasar pelo fogo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nunca desistem. Jeremias, ele não desistiu, ele se deixou seduzir. Deus nos chama, mas a resposta precisa ser minha, precisa ser sua, precisa ser nossa. Essa resposta, Deus nos seduz, nos chama, Ele nos quer porque Ele nos ama, porque lá no ventre da nossa mãe, como Ele disse a Jeremias, e Ele diz a você hoje, Ele nos formou, nos escolheu para sermos voz dEle, para sermos a presença dEle nesse mundo, para sermos anunciadores da verdade, denunciadores das conformidades com esse mundo. Mas a resposta, o me deixar seduzir, é só eu que posso. Só eu tenho nas minhas mãos o me deixar seduzir por Deus. Só eu tenho a resposta. E para Deus não há outra resposta. Há uma única resposta. Para Deus a nossa resposta é uma via de mão única. Só vai. Não vem. Não tem contramão. Para Deus só tem a resposta sim. Para Deus não dá para dar outra resposta. Somente sim. E um sim para Deus pode fazer uma transformação. Olha o que foi um sim de uma mulher para Deus. O sim dessa mulher trouxe a salvação para o resto dos nossos tempos. O sim da Virgem Maria. Então o teu sim para Deus, não pense que é pouco, o teu sim para Deus vai transformar não só a tua vida, mas muitas vidas. Porque para Deus só tem essa via de mão única, só vai, só sim. Não tem como dizer não para Deus. E Jeremias se deixou seduzir. Mesmo lutando até contra Deus, nessa palavra aqui, nesse capítulo tão sofrido da vida dele, que ele foi espancado, preso, mesmo até lutando, mas não aguento mais, seduziste, eu me deixei seduzir, mas eu não estou mais aguentando. Ele percebe a alegria no meio da dor, no meio daquela dor, no meio daquela dificuldade, a paz no meio da tribulação. Por quê? Porque ele tem dentro dele essa fonte, esse fogo abrasador, essa fonte de água viva. Você tem dentro de você essa fonte de água viva. Chega de buscar em qualquer água. Chega de buscar em poços furados, cisternas quebradas, porque a fonte de água viva está dentro de mim e de você.
Ali Jeremias encontrou a coragem de não desistir. E essa fonte de água viva, ela jorra para a vida eterna. Essa fonte que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não é qualquer água. Não é qualquer fogo abrasador, mas é o fogo do alto, o fogo do céu. Então eu gostaria nessa noite de convidar você a se colocar em pé aí na sua casa, aí onde você está, a colocar a mão no seu coração. E aí rezando